Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Alves da Silva, eu sou aqui de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas sou mineiro, né? Sou de Belo Horizonte, já estou aqui em Nova Friburgo há muitos anos e sou da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Quero agradecer aí aos amigos pelo convite, pela oportunidade e dizer a vocês que é um prazer estar aqui participando, colaborando e queria aí que alguém me desse um feedback para ver se está tudo certinho, se estão me ouvindo direito, se a imagem está legal, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá, porque a proposta hoje é que nós conversássemos sobre a reencarnação. Se eu perguntasse hoje a qualquer um de vocês se acredita na reencarnação, tenho certeza, se nós estivéssemos numa plateia, que todos levantariam a mão, que todos estariam de pleno acordo comigo em acreditar na reencarnação. Mas costumo brincar também em algumas palestras minhas, dizendo que quando nós dissemos acreditar em reencarnação, isso implica em mais algumas coisas, em alguns outros processos de pensar, de racionalizar, como a própria doutrina espírita nos convida e nos incita. Acreditar em reencarnação é você ter que acreditar, por exemplo, que já nasceu várias vezes. E isso também seria redundante, pois certamente todos estariam de acordo com a proposta e todos acreditam ter nascido já algumas vezes. O problema todo começa quando nós começamos a falar de reencarnação e dissemos o seguinte: bom, para ter nascido várias vezes, tenho que ter morrido várias vezes. E aí começa a complicar um pouco, né? Porque aí nós achamos que todo mundo reencarna, que todo mundo desencarna, que todo mundo está passando por esse processo, mas quando chega em nós, nós temos um pouco de dificuldade de acreditar nesse processo. Mais do que palestrante, eu sou um contador de história, pessoal. E eu vou contar uma história para vocês de como eu tive o meu primeiro contato com a reencarnação. Em 1983, eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha entrado numa casa espírita, nunca tinha ouvido falar em reencarnação, e chego num sábado na casa da minha sogra, ainda, né, namorava com a minha atual esposa, e chego e minha sogra me olha, espírita de formação, fundadora de casa espírita, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e ela diz: você não está bem, né? Sua aparência não está boa. E eu disse: realmente já há umas 2 semanas eu já não estou me sentindo bem. E vamos convir, né, pessoal? Uma pessoa com 20 anos de idade não está bem é preocupante. E ela me disse uma coisa que mexeu comigo: vamos à casa espírita. Hoje é sábado e você sabe que nós temos um receituário mediúnico lá na casa espírita e eu gostaria que você fosse para ver o que você tem. E, gente, pedido de sogra, né, de futura sogra, não se nega. E eu fui. Muito contrafeito. Era católico, mas até aquele momento nunca, como eu disse, tinha entrado numa casa espírita. Mas fui. Pedido de sogra, né, quando você está namorando, não se contraria. Fui para a casa espírita, cheguei lá, me sentei logo nos primeiros bancos da casa espírita e ela fez lá o que tinha que fazer, anotou meu nome, tudo direitinho, e não demorou muito, talvez até por ela ser uma das fundadoras da casa, me atenderam muito rapidamente. E eu entrei numa sala meio escura, onde estava lá uma senhora negra sentada lá no degrau, e ela, olhando para mim, me disse: meu filho, o que te traz aqui, o que você tem? E eu fiquei muito constrangido, eu disse a ela: bom, eu não sei, foi minha sogra que me trouxe. E ele disse assim, essa entidade, esse amigo espiritual, através dessa senhora, me disse assim: você não está bem, né? Eu falei: realmente eu não estou bem, estou passando mal. A minha sogra me trouxe, já querendo transferir total responsabilidade para ela, né? E disse assim: ela que me trouxe, eu realmente não estou bem. E esse amigo espiritual me disse assim: bom, você está lendo um livro? Eu disse assim: sim, estou lendo um livro. Sempre tive esse costume, né, de ler, esse mau costume de ler muito.
E ele disse assim: pois então pare de ler o livro que você vai melhorar. E eu já respirei, me preparei para a próxima pergunta e disse: mas... E ele disse assim: pare de ler o livro, porque isso está mexendo com você. Você é um dos personagens dessa história, e isso está mexendo com as suas lembranças, com seus arquivos de memória. Não com essas palavras, né? Mas me disse que eu era um dos personagens daquele livro que eu estava lendo. O livro era um livro bastante conhecido na época, 1983, que chama Memórias de um Inconfidente, ou Confidências de um Inconfidente. E eu estava lendo esse livro e eu disse assim, bom, mas ela disse assim, bom, é só para parar de ler o livro que você vai melhorar. E eu não vou te falar mais nada, porque isso pode ou vai influenciar na sua vida atual. Imaginem o susto, eu que nunca tinha ouvido falar de outras vidas ou de reencarnação. Aos 20 anos de idade, eu saio daquela sala, caminho daquele quartinho, daquela sala no fundo do centro espírita até a saída, determinado comigo mesmo, pensando, agora eu morro, mas eu leio esse livro até descobrir quem eu sou. E fui embora. Naquele momento eu já não sabia, mas eu já era espírita, por essa persistência, por essa insistência e pela curiosidade. Saí da casa espírita, continuei durante alguns dias lendo o livro, certamente não descobri quem eu era nessa história, e voltei no final de semana seguinte e perguntei à minha sogra, mas como é que funciona esse negócio de reencarnação? Como é que eu faço para conhecer isso? E ela, como espírita bem lúcida, uma pessoa bastante experiente, me deu o livro dos espíritos, e eu morava num sítio, né, aos 20 anos de idade, morava sozinho, e tinha muito tempo para ler, e eu li o livro muito rapidamente, logo depois do livro dos médiuns, do Evangelho, ela foi me orientando, e rapidamente eu já tinha conhecido as 5 obras básicas da doutrina espírita. E aí o mais interessante, eu já não queria mais saber quem eu era naquela história. Porque já naquele momento, depois de ler as obras e depois de alguns meses, eu já sabia que o espírito não retrograda. E eu comecei a fazer uma análise daquele livro. Bom, Tiradentes, não dá. É muito para mim, já que o espírito não retrograda. Tomás Antônio Gonzaga, também não dá, era um homem muito especial e não se enquadra no meu quadro atual reencarnatório. Bárbara Eliodoro, eu já sabia naquele momento que poderia também encarnar ou reencarnar como mulher. Olha como as coisas caminham rapidamente quando você estuda a doutrina espírita. E resolvi largar o livro para lá. Porque fiz um balanço muito rápido e percebi que naquela história da Inconfidência Mineira, tínhamos ali uns 10 personagens que talvez eu gostaria ou gostasse de ser. E os outros eram todos delatores, traidores, covardes. E eu guardei esse livro com muito carinho, porque foi o primeiro presente que a minha esposa me deu e foi a porta de entrada da minha experiência na doutrina espírita. Hoje, aos 55 anos de idade, nós estamos na mesma casa espírita, trabalhando, estudando e nos deparando com esse processo, né? Com esse processo de falar para as pessoas sobre a reencarnação. A nossa proposta nessa noite seríamos nós falarmos do capítulo 20. Você que talvez não tenha lido, ou que talvez tenha lido na leitura normal do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria fazer um convite muito especial a você, que você fosse ao Evangelho segundo o Espiritismo e lesse, na hora da tranquilidade, na hora que você estiver tranquilo, o capítulo 20. Pessoal, é uma conclamação, é um chamamento para nós espíritas, principalmente quando chega no tópico 4, missão dos espíritas, onde eles dizem, ide e levai o dogma, divulgai, falai sobre o dogma da reencarnação. Ou seja, uma preocupação dos espíritos superiores em nos conclamar, em nos chamar a atenção para falarmos mais sobre a reencarnação. Pois, segundo eles mesmos, esse conceito, quando bem compreendido, há de mudar os nossos conceitos, os nossos valores e, principalmente, os nossos paradigmas, quebrando alguns
porque quando nós compreendemos que não existe morte, que não existe lapso de interrupção nesse processo, que estamos vivos a todo momento, desde o momento da criação, desde o momento onde, segundo os próprios espíritos superiores dizem de forma poética e lúdica, onde Deus coloca na fronte do homem o selo da razão. Desde esse momento, não morremos. Caminhamos numa linha ascendente, constante, vivos. Simplesmente encarnados, desencarnados. Encarnados, desencarnados, mas numa linha ascendente, vivos. E como é interessante, nós que temos a oportunidade, aqueles de nós que temos a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, de uma reunião de atendimento a amigos espirituais aturdidos, sofredores, que necessitam de esclarecimento. A primeira vez em que uma reunião mediúnica eu tive a oportunidade de receber um espírito que eu conhecia quando encarnado, foi para mim um choque. E, na realidade, uma taxativa declaração de que eles estão vivos. Estava numa reunião mediúnica há muitos anos atrás, quando de repente um espírito se manifesta, através de um médium muito conhecido na casa, e ele relata alguns acontecimentos do Lar Abrigo Amor a Jesus. É uma instituição espírita de acolhimento de idosos que nós temos aqui em Nova Friburgo, que abrigamos 80 idosos, da qual eu faço parte. E essa pessoa falou muito dessa casa, de alguns problemas, de alguns cuidados, de algumas mudanças que deveríamos fazer na casa. E, ao final da sua declaração, ele disse, talvez até movido pela minha curiosidade, pois eu olhava intensamente para o médium e pensava, quem falaria ou quem poderia estar falando da instituição que eu conheço tão bem, de forma tão lúcida, tão clara? E ele disse o seu nome. E eu o conhecia. Naquele momento cresceu em mim um sentimento de realização, um sentimento de constatação na prática, onde eu pude sair da teoria e ver na prática que eles não morrem, que nós não morremos, que eles estão vivos e que nós sobreviveremos a esse acidente, a essa desagregação molecular. Vinícius Pedro de Camargo, né, o pedagogo, a mocidade gosta muito, os evangelizadores gostam muito. Vinícius tem um trecho de uma das suas mensagens muito interessante, que chama Evolução. E ele diz assim, a vida é sempre vida, seja qual for a forma através da qual se oculte. Já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem. Amanhã viverei como espírito. E no futuro longínquo, cuja época não me é dado precisar, viverei como os anjos. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro, meu futuro é brilhante. Esse trecho, ele resume muito essa caminhada de nós, espíritos humanos. Porque quando falamos em acreditar em reencarnação, todos nós, espiritualistas, normalmente levantamos a mão e concordamos. Acredito na reencarnação. Mas, como eu disse, quando nós somos convidados a, de forma prática, de forma pessoal, personalística, nós analisarmos o efeito da reencarnação em nós mesmos, nós começamos a ter algumas dificuldades. Alguns anos atrás, uma pessoa muito próxima a mim me disse que faria regressão de memória, regressão de vidas passadas. Se vocês bem lembram, alguns anos atrás era muito comum, né? Houve um momento em que todos nós gostaríamos de ser príncipes, rainhas, através desse processo, descobrir quem fomos, né, no passado. E essa pessoa muito próxima a mim resolveu fazer esse processo, entrar através de um terapeuta num campo desconhecido. E eu aconselhei, disse que não fizesse, mas ela insistiu e fez. E eu fiquei muito curioso, esperando as respostas, até porque, pessoal, era eu que pagava as terapias. E eu me achei no direito de querer saber o que estava acontecendo, e com muito tato, com muito carinho de quem está pagando as sessões,
Comecei a perguntar e ela em silêncio, não me dizia nada. Até que certo dia ela se compadeceu da minha curiosidade, da minha ansiedade e começou a me contar. E ela disse que me encontrou numa outra história, num outro momento da história dela, e que eu não tinha essa aparência, tinha outra aparência, mas que ao olhar para mim, ao que ao cruzar comigo, ela tinha certeza que foi comigo que ela estava. Pois muito bem. Essa história continuou e ela disse que fez várias e várias sessões até que de repente ela para. Ela para e eu, curioso, disse a ela, mas você parou por quê? E ela disse, porque nós chegamos num ponto que não vai mais dali em diante. Eu vou até aquele momento, chega naquele momento, nós não conseguimos, nem com muito esforço, passar dali em diante. E ela disse muito frustrada. O que eu esperava era um momento muito interessante quando eu morresse. E ela disse que ficou meio frustrada, porque ela disse que num cerco, num sítio, né, uma cidade sitiada na Idade Média, talvez, ela estava presa nessa cidade, e era normal na Idade Média os exércitos sitiarem as cidades e esperar que a população se entregasse ou morresse de fome. E ela disse que estava num estado muito deplorável, e ela começa a se enfraquecer, enfraquecer, e ela faz silêncio durante a terapia, e o terapeuta pergunta a ela, o que aconteceu agora? E ela disse, morri. E ela disse que não aconteceu nada do que ela esperava. Luzes, amigos espirituais, uma grande ou um grande acontecimento. E ela disse, parei porque eu percebi que dali em diante não era bom passar. E é exatamente isso que os nossos amigos espirituais falam, né? Que nós devemos somente nos ligar a essas terapias, e eles usam um exemplo primoroso, como sempre, né? Dizem que nós só deveríamos procurar a solução dos nossos problemas através dessas terapias, e eles usam um exemplo muito interessante. Como se nós estivéssemos saído de um cômodo, e ao bater a porta, nosso paletó, nossa roupa ficasse presa e nos impedisse de seguir em frente. Então eles dizem, volte, abra a porta e veja o que te prende. E siga em frente assim que se sentir liberado. Ou seja, viver vidas, várias vidas, na realidade é uma vida só, é um processo só. E nós muitas vezes não compreendemos de forma prática como isso se processa. Reencarnar, segundo Kardec, é uma questão de justiça, né? O próprio senhor Allan Kardec nos diz isso. Reencarnar é uma questão de justiça, porque nós teríamos grande dificuldade ao analisar o processo da vida e os acontecimentos da vida sem usar os conceitos e as propostas da reencarnação, nós teríamos grande dificuldade até para acreditar em Deus. Como poderíamos acreditar na justiça divina diante das injustiças aparentes? Por exemplo, o Joãozinho nasce aqui, em Nova Friburgo, numa favela muito próxima aqui da nossa casa espírita. E o José Henrique nasce na Vieira Soto, né, na zona sul do Rio de Janeiro, à beira-praia, num triplex ou num duplex, num apartamento muito bom. Que justiça é essa? Que justiça divina é essa sem a reencarnação? Através da reencarnação, nós vamos compreendendo que somos resultado das nossas experiências, dessas idas e vindas, mas dessa vida constante, de forma ascendente, de forma a aprender, a apreender essas experiências. E o mais interessante para compreendermos a reencarnação é nós termos a exata noção que estamos vivendo nesse momento uma personalidade. O que é a personalidade? A personalidade é o que eu sou nesse momento, o que o Rogério é nesse momento, nessa experiência reencarnatória. Ao desencarnar, eu assumo parte da minha individualidade, ou seja, tenho acesso a algumas informações de outras experiências. E aí eu utilizo a minha individualidade. E isso vem muitas vezes a explicar o que nós muitas vezes ouvimos na casa espírita de algumas pessoas. Mas vejam bem, se a reencarnação fosse realmente do jeito que vocês dizem,
Eu não teria escolhido nascer onde eu nasci, envolvido pelas pessoas que eu me sinto envolvido e ligada. Mas eles não entendem, ou é melhor que nós expliquemos, que desprendidos do corpo físico, nós ficamos mais corajosos, ficamos mais lúcidos, nossa visão se amplia. Desprendidos do corpo físico, nós somos outra pessoa. E orientado pelos nossos amigos espirituais, somos convidados a empreender mais uma caminhada, mais uma viagem. E olhamos para a vida encarnados como uma experiência rápida, passageira, e somos encorajados. E é muito comum também na casa espírita nós ouvimos, principalmente dos jovens, né? Até na nossa casa, né? Eu não pedi para nascer aqui. E eu brinco com eles dizendo, sim, pediu, escolheu, esperou que eu tivesse reencarnado, que a sua mãe tivesse reencarnado, que nós nos encontrássemos, mas para só depois nos servir, né? E casos interessantes, né? Meus filhos frequentaram a evangelização da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e eu já disse, e isso já foi muito útil para mim na educação deles, logicamente. Certa feita, eles chegaram ali pelos 12, 13, 14 anos, não me lembro bem da exata época, mas eles chegaram muito animados, dizendo que os primos estavam aprendendo a dirigir. Vizinhos da minha residência, eles viram os primos dirigindo na rua da nossa casa. E eles vieram muito animados me procurar, os dois juntos, eu tenho um casal de filhos, e eles disseram assim, pai, quando nós vamos aprender a dirigir? E eu disse, quando vocês completarem 18 anos, vocês vão aprender a dirigir. Mas os primos estão dirigindo. Eu disse assim, vocês lembram das aulas na evangelização lá no centro? Que você escolhe onde nascer? Eu acho que quando vocês escolheram, vocês erraram o endereço. Erraram por pouco, porque eles são vizinhos, né? Mas vocês erraram de endereço. E aqui vocês só vão dirigir quando completarem 18 anos. Ou seja, esse contexto, esse conceito de reencarnação, essa visão que nos dá dessa continuidade da vida, dessa responsabilidade com nós mesmos, de estabelecermos através desse processo contínuo de reencarnar e desencarnar, de sermos felizes. Esse é o grande compromisso nesse processo e a grande oportunidade. Costumo dizer aos alunos e às pessoas, em algumas palestras na Casa Espírita, que são oportunidades muito especiais. Oportunidades que nós muitas vezes não damos o valor preciso. Dizem alguns amigos espirituais ou espíritas mais experientes, que na parte espiritual existe uma fila muito grande para reencarnar. Pois bem, reencarnar é uma questão de necessidade, né? E nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Eu costumo brincar muito, porque eu acho que nós falamos pouco da morte, né? O Herculano Pires, por exemplo, na década de 70, ali lança o livro Educação para a Morte. E as pessoas dizem, mas por que não falar da vida? Ele diz, olha, nós não nos preparamos para a morte. E nós nos assustamos, e ele é um grande gigante da alma, né? Então, nós temos que realmente falar, mas falar de forma leve, de forma tranquila, de forma a fazer com que as pessoas e nós mesmos encaremos esse processo de forma natural, de forma tranquila, de forma amistosa, mas, acima de tudo, de uma forma racional. Não foi à toa que os espíritos superiores orientam o senhor Allan Kardec a compilar, a estruturar as obras básicas que dão origem, né, e sustentação à doutrina espírita, no processo de perguntas e respostas. Isso foi feito para nos incitar, para nos provocar, para nos levar a esse processo de perguntar, de procurar. E é muito comum chegarem pessoas novatas à casa espírita, aqueles que chegam pela primeira vez, e nós já estamos falando do processo, de nós estamos falando de reencarnação, dos processos, como se processa toda a problemática, a sistemática desses acontecimentos, e as pessoas ficam olhando assim e falam, você acredita na reencarnação? Acredito na reencarnação. Mas quando começamos a falar como se processa isso, as pessoas e nós mesmos, muitas vezes, temos grande dificuldade de compreender.
Nós acreditamos que o Chico, que o Emmanuel e que tantas outras pessoas já reencarnaram tantas vezes, mas quando chega na nossa vez, nós pensamos. Pensamos e, infantilmente, né, temos alguma dificuldade de nos relacionarmos com esse processo. Pois muito bem, como eu disse lá na Missão dos Espíritas, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 4, os espíritos superiores nos conclamam, eles nos chamam a ir e divulgar, a falar sobre o dogma da reencarnação. Que dogma é esse, já que o Espiritismo não tem dogma, né? Mas como dogma da reencarnação, se nós estamos cansados de ouvir na Casa Espírita que o Espiritismo não tem dogma? Pois bem, o dogma nesta colocação e em várias outras colocações dentro da doutrina espírita, ela traz a característica exata de um assunto que já não se consegue mais voltar a discutir. Porque, como eu disse, sem a reencarnação, fica muito difícil de nós lidarmos com o processo religioso e com a própria justiça divina e com a própria existência de Deus. O dogma da reencarnação a que os espíritos se referem é exatamente esta proposta, essa proposta racional, lúcida, que nos mostra que somos resultados das nossas experiências reencarnatórias. Brinco principalmente com a mocidade, dizendo que ou a reencarnação existe, ou Deus não sabe fazer gente. Porque ele não consegue fazer dois iguais. Mesmo quando na aparência, né, nos deparamos com os gêmeos, se conversarmos com eles e observarmos durante alguns segundos, vamos perceber se tratar de duas pessoas totalmente diferentes, embora a aparência seja absurdamente parecida, principalmente quando no processo de gêmeos univitelinos. Mas percebemos que ali se encontram dois espíritos, que pensam de forma diferente, que reagem de forma diferente, que expressam pareceres, vontades e opiniões diferentes. Ou seja, ou somos resultados da nossa própria experiência reencarnatória, ou Deus não sabe fazer gente. Somos resultado daquilo que nós construímos, de que nós plantamos, de que nós exercemos nesse desafio constante, bom, gostoso, né? Principalmente dessa forma, de nós, ao racionalizarmos o processo e o conceito de reencarnação, nós transformamos a vida num grande desafio. Aquele desafio bom que você levanta pela manhã, certo e sabedor de que você vai vencer. Porque a justiça divina nos concede a oportunidade e a certeza de que só nos é dada oportunidades e missões, trabalhos e experiências que são úteis e que nós podemos vencê-las e sobrepô-las. Existe uma história muito interessante para aqueles de nós espíritas, às vezes, que reclamamos da experiência atual reencarnatória. Nós dizemos, olha, mas como é possível, né? A grama do vizinho é tão verde, não nasce nem tiririca. As crianças ali na casa do vizinho, elas não gritam, não fazem barulho, elas sussurram, vão para a escola tranquilamente. Aqui em casa, meu Deus do céu. A sogra do vizinho mora em Manaus, a minha mora aqui na rua da minha casa. E nós começamos a reclamar desse processo reencarnatório e das experiências como se fôssemos jogados ou se tivéssemos caído aqui de paraquedas. Mas, na realidade, nós espíritas sabemos que somos colocados nesse contexto de forma carinhosa, de forma arquitetada, de forma estruturada, para que nós consigamos realizar aquilo que estamos dispostos a realizar e que temos que realizar. Existe uma história muito interessante, e eu disse para vocês no começo que sou mais contador de história do que orador. Disse que um certo espírita, só podia ser espírita, ao despertar através do sono físico, naquele desprendimento que se assemelha muito à morte, se deparou com seu mentor espiritual
à beira do leito e lhe aguardava. Pois ele vinha já há muitos dias reclamando de tudo o que cercava as suas experiências e das dificuldades que ele acreditava que a vida conspirava contra ele. E esse amigo espiritual o recebe de forma muito amistosa ali, né, desprendido parcialmente pelo sono físico. Ele diz, vamos caminhar. E a história diz, né, caminhar no plano espiritual é sempre por aquelas paisagens lindas, maravilhosas, estradas longas, e ele sai caminhando até que se deparam com um grande galpão. No plano espiritual é tudo muito grande, muito, né, impressionável, né, muito impressionante. E ele diz chegar à porta desse galpão e o amigo espiritual, seu mentor talvez, abre a porta com um simples toque. As portas correm de forma leve e tranquila, apesar do grande tamanho das portas. E ele se depara com um galpão cheio de cruzes. As primeiras, logo próximas à porta, eram grandes, muito grandes. Aquelas lavradas em chó, cheio de farpas, duras, rústicas. E ele olha pelo corredor, o espírito é assim, né, bastante esperto. Ele olha pelo corredor e percebe que elas vão diminuindo. E ele caminha um pouco, espera o mentor espiritual e diz assim, por que me traz aqui? O que eu venho fazer aqui? E o amigo espiritual lhe diz, olha, diante de tantas reclamações, nós lhe trouxemos aqui para escolher a sua cruz. E ele espertamente, de forma espírita, pensando de forma espírita, acelera o passo. Caminha, caminha e começa a perceber e ter certeza que conforme ele ia andando, elas iam diminuindo de tamanho. Ele aguarda novamente o mentor espiritual e diz assim, posso escolher? E ele diz qualquer uma. E ele anda um pouco mais. Chegando ao último corredor, ele percebe que elas eram muito pequenas, lindas. Mas quando ele olha para o seu lado, ele percebe lá no final da última fileira, uma linda, brilhante. Ela reluzia, pequena, toda ornada com brilhantes, uma corrente leve, uma trança linda de leve metal. E ele olha novamente para o mentor espiritual, para o seu amigo espiritual, e diz qualquer uma. E ele diz qualquer uma. Até aquela, ele diz até aquela. E ele vai, a retira e traz na palma da mão e diz assim, posso levar essa? E o amigo espiritual lhe diz, pode, meu filho. Pode levar, pois essa é a sua cruz. Ou você acha que você estaria preparado para todas aquelas outras que nós passamos pelo corredor? Ou seja, estamos aqui orientados, amparados, assistidos, né? E muitas vezes nós acreditamos que o mundo conspira contra a gente, quando na realidade tudo conspira a nosso favor. Basta que coloquemos em prática um dos conceitos básicos do Evangelho ou da proposta cristã. Bata à porta e ela se vos abrirá. Procure e você vai achar. Peça e lhe será concedido. Ou seja, faça o primeiro movimento. Haja. Porque muitos de nós, né, através desse processo de reencarnação, nós transferimos muitas vezes alguns compromissos ou algumas obrigações para outras experiências. Bom, se a reencarnação é verdade e é uma realidade, vou deixar para a próxima. E aí nós nos deparamos muitas vezes com pessoas não espíritas, muitas vezes não reencarnacionistas, que aos 80 anos aparecem nos telejornais como exemplo. O senhor fulano ou a senhora fulana acaba de entrar, prestar vestibular e entrar na universidade. E aí cresce em nós uma vontade de quero ser igual danada, né? Nós olhamos e falamos assim, olha como eu gostaria. Mas quando, e diante das menores dificuldades, nós deixamos para lá. Perdemos a oportunidade de enfrentar o dia e a vida como um grande e gostoso desafio. A última história, agora para encerrar a nossa conversa dessa noite,
Há algum tempo atrás, eu tenho a mania de caminhar. Todo dia de manhã eu caminho, embora a aparência e o peso não demonstrem muito isso, mas é verdade. Eu caminho todos os dias de manhã e aos sábados, principalmente, eu caminho de uma forma bastante interessante. Eu faço uma caminhada bastante longa e passo na casa da minha mãe, porque nada melhor do que um café bem cedinho na casa da mãe. E ela tem 85 anos. E num desses sábados eu levantei, caminhei durante 40, 50 minutos até que cheguei à casa dela. E quando desci a rua e parei no portão, bati. Ela talvez não tenha ouvido, toquei a campainha e sim, escutei um barulho de chaves e ela veio com chaveiro, com várias chaves e calmamente procurava a chave para abrir o portão para franquear a minha entrada. E eu já um pouco impaciente disse: mãe, por que trancar esse portão? E ela parou, olhou para mim e disse assim: que dia lindo, hein? Olha para lá, olha para como o céu está bonito. E eu me assustei, porque ao virar a cabeça eu me deparei com o céu sem uma nuvem. Realmente lindo. Aqui em Friburgo dá uns dias assim, principalmente no inverno, uns dias muito bonitos. E eu olhei, não tinha uma nuvem no céu, e eu olhei a cidade toda de onde ela mora, até uma grande montanha que tem no final da nossa cidade, que chama Caledônia. E naquele momento eu me apercebi que eu tinha caminhado 40 ou 50 minutos sem olhar para o céu, envolvidos nos meus pensamentos, nos meus problemas, nos meus desafios. Eu tinha caminhado 40 minutos, olhando talvez para o chão. Então, que essa experiência de nós pensarmos um pouco na reencarnação e nessa possibilidade exata de sermos felizes, que nós passemos a olhar um pouco mais para o céu, olhar um pouco mais para cima, levantar a cabeça, respirar profundamente e estarmos certos de que estamos a caminho e de que o grande compromisso dessa vida é sermos felizes. É isso que Deus espera de nós nessa grande aventura, que é estar vivo e ser um espírito humano, nessa grande odisseia, nessa grande experiência em busca da felicidade. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar. E fica aí o convite. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. 8 páginas e meia. Uma leitura rápida, mas não é um simples convite, porque ela tem alguns detalhes muito especiais essa leitura. Eu gostaria que você fizesse uma experiência. Lesse de pé, em voz alta e com uma entonação boa. E você vai perceber que nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais, de forma muito especial, nos conclamam e nos convidam a ver a vida sobre a ótica espírita e nos deixam bem tranquilos de que não existe outra possibilidade que não seja a possibilidade de sermos felizes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem aí e obrigado pelo convite de nós compartilharmos essa experiência nova para mim e muito especial. Gostei muito e se vocês gostarem, vamos repeti-la outras vezes. Uma boa noite a vocês. Que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz.